Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Continuaremos a exposição de estudo bíblico do livro dos Salmos. A continuação hoje é do Salmo 9. O Salmo 9 é uma expressão de louvor que Davi faz a Deus por ter livrado ele das mãos dos ímpios. O Salmo também apresenta, nesta expressão de louvor, um clamor a Deus para que continue a julgar os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Na primeira parte do Salmo, nós falamos que a melhor interpretação do Salmo 9 está no versículo 17 do Salmo 7, quando Davi tem a confiança de que Deus iria julgar a causa dele e que quando esta causa fosse julgada, ele seria inocentado e isso então iria ser expressado em louvor ao Deus Altíssimo. Então, a primeira parte do Salmo 9 apresenta lá Davi louvando a Deus porque julgou a causa dele, e este louvor é ao Senhor Altíssimo. E agora nós continuaremos a partir do versículo 11, quando então Davi continua nesta expressão de louvor, agora convidando o povo de Deus a celebrar o Senhor, porque esse Senhor é um justo e reto juiz que julga a causa dos seus filhos e que pune o perverso. E o que nós vamos ver hoje é Davi deixando bem mais claro esta ação deste Deus que pune com a morte. E não só isso, ele pune com o inferno. É muito sério o que Davi nos traz de informação aqui. Então vamos lá para o Salmo 9, a partir do versículo 11. Está aí a expressão de louvor como convite que Davi faz. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. É um convite. Sião aqui é um símbolo da cidade do Monte Santo, local da habitação deste Deus no meio do seu povo. Então, é um clamor de Davi para que o povo louve ao Senhor, porque este Deus é um Deus que tem os seus feitos na sua criação, no meio dos povos, e especialmente para punir aqueles que perseguem os servos do Senhor Deus. Por isso, o versículo 12 a 14, ele diz assim: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Ele está apresentando ao povo este clamor que ele faz a Deus, sabendo que este Deus salva os seus. E ele sabe que, se o Senhor Deus o deixar entregue nas mãos dos ímpios, o que vai acontecer com ele é o que ele diz aí. Ele vai ser entregue, ele está às portas da morte. A morte é uma realidade para o servo do Senhor Deus pelas mãos dos ímpios. Então ele faz um clamor aqui: eu vou te louvar. E o Senhor é um Deus que tem uma expressão de louvor no meio do teu povo, porque é o Senhor que nos livra da morte. Então ele fala algo aqui muito sério. E aqui nós temos uma profecia de que quando Jesus viesse ao mundo, nele nós teríamos este livramento, ainda que os homens tirassem ou possam tirar a nossa vida. A nossa vida já está em Deus, com Cristo. Então nós já nem vivemos mais, lembrando das palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Gálatas, dizendo que estava crucificado com Cristo, logo ele já nem vivia mais. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo deixa bem claro. E havia aqui um tipo de Cristo dizendo para o povo que cantassem louvor ao Senhor,
este Senhor que habita no meio do seu povo, proclamai os feitos deles. E que feitos são esses? Feitos de que ele livra os seus da morte. Por isso, no versículo 14, Davi diz: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozijo na tua salvação. O que Davi diz é que ele quer viver para a glória desse Senhor, o Senhor que livra o seu servo, o Senhor que abençoa o seu servo. Ele quer viver para a glória dele, expressando este louvor. As lições que nós tiramos deste salmo é uma lição tão peculiar para o povo de Deus. O povo de Deus foi levantado, separado para expressar gratidão ao Senhor em vozes de louvor a Ele. Nós que somos confessionais, que temos os nossos símbolos de fé, temos no nosso catecismo maior de Westminster a primeira pergunta, que tanto nós fazemos alusão, que a nossa finalidade como filhos de Deus, como servos do Senhor aqui neste mundo, é glorificar a este Deus e nele sentir prazer, alegria na alma. É o que Davi expressa aqui neste salmo. Por isso, a partir do versículo 15 até o versículo 18, olha a continuação da apresentação de Davi. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Percebam que Davi usa aqui uma expressão muito forte. É agora nos apresentado pela primeira vez a palavra inferno. Palavra que expressa o lugar dos mortos, o lugar do juízo de Deus, a condenação de Deus. Foi esta a consequência que o pecado trouxe à humanidade. O pecado trouxe a morte e todos morreram e carecem da glória de Deus. Há uma morte física que todos nós iremos experimentar, seja cedo ou tarde. Mas existe uma outra morte, pior do que a morte física, e que esta morte está reservada para os perversos e para todas as nações que se esquecem de Deus. Então aqui está uma grande lição para você que é servo do Senhor. Lembra-te do teu Criador, não esquece dele. Lembra-te do quarto mandamento, quando ele mesmo diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não esqueçam que vocês têm um Senhor, este Senhor que é o Senhor da vida, mas é o Senhor da morte, que pode fazer lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma do ser humano. Por isso, no versículo 18, Davi diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, porque ele acabou de dizer que é o Senhor que lança no inferno o perverso e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas ele não esquece dos necessitados. Quem são os necessitados aqui? São aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que estão neste mundo, que sofrem, que servem a Ele, mas que experimentam muitas vezes gostos amargos neste mundo, mas que têm da parte de Deus um socorro na hora da angústia. Por isso, a partir do versículo 19 e o versículo 20, ele fecha este salmo, que é um salmo que expressa adoração, que expressa louvor a Deus. Ele diz o seguinte: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O que
Davi nos lembra aqui é que existem muitos governantes de nações que se sentem imortais, que pensam que, por terem um tempo de domínio, de autoridade, são seres imortais que sentam numa cadeira para governar e não pensam na brevidade da sua existência aqui nesse mundo. Aliás, não pensam nem na eternidade. Por isso, Davi está levantando esse clamor, dizendo: Senhor, infunde-lhes o medo, para que eles saibam que o Senhor é o Deus que julga as nações e que todos eles não passam de seres mortais. Todos eles passam, assim como Davi passou, assim como Salomão passou, assim como todos os reis da nação de Israel passaram, assim como todos os reis na história das nações até o dia de hoje passam e estão passando. Ainda na nossa época, nós temos os sistemas monárquicos. Nós temos um rei da Inglaterra que está na cadeira, reinando como um rei mortal. Os reis passam, os homens são imortais. Aqui está uma grande lição para nós. A nossa confiança não deve estar nos reis desta terra, nos governantes desta terra. Todos eles têm o seu tempo limitado. Uns governam para beneficiar o povo e trazer paz, outros governam com mão de ferro para trazer opressão ao povo, mas todos eles passam. Mas este Senhor, que é o Senhor que julga todas as nações, é o Senhor eterno, é o Rei imortal, invisível, mas real, que nele nós podemos cantar louvores. Então, como Davi, aqui nós estamos com este convite para que você expresse essa adoração ao Senhor e possa confiar de que, se a morte chegar até a sua casa, saiba que com ele você irá reinar para todo sempre, porque Cristo veio a este mundo para matar a nossa morte e nos dar vida e vida em abundância. Então, em Cristo Jesus, nós temos vida eterna. É você já um servo desse Jesus? Foi ele mesmo que disse na oração sacerdotal, está registrado em João capítulo 17, versículo 3, que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou a este mundo. Você é um daqueles que já conhece, que já esteve e que já teve um encontro com o Senhor Jesus? Nesse nós temos vida em abundância, ainda que neste mundo tenhamos tribulação. Mas não perca o ânimo, podemos expressar louvores de adoração a este Deus. Que ele, pois, continue te abençoando hoje e sempre. Um abraço.